Na aula passada, a gente terminou falando aqui, basicamente, né, digamos, de um panorama geral sobre municípios. A gente viu o tamanho da complexidade que é esse processo de configuração da Federação Brasileira, notadamente no que diz respeito à própria inserção dos municípios, né, enquanto entes federados, considerando aqui que, por ser ente, vai ter naturalmente aquelas autonomias, só que principalmente no que diz respeito ao aspecto financeiro orçamentário, os municípios são muito dependentes, né, principalmente da União, mas em alguma medida em relação aos estados também, e por isso a gente tem notado aí, a gente até falou na semana passada sobre a PEC 188, né, a PEC que está propondo aí uma reconfiguração dessa ordem interna federativa, havendo aqui a incorporação, né, de municípios, o desaparecimento de municípios, que tem ali até 5 mil habitantes, enfim, tem uma série de questões. A PEC é bem interessante, ela é chatinha de ler, porque ela não trata só dessa incorporação, ela tem muitos elementos fiscais, orçamentários, tributários, que não é objeto dos estudos da gente aqui. Então, talvez, se você tiver curiosidade e quiser ler a PEC 188, você tenha ali, de alguma forma, alguma dificuldade, mas vale a pena fazer a leitura. O que a gente vai fazer aqui? Antes da gente entrar naquela discussão sobre o município putativo, eu quero ouvir vocês, a gente discutir um pouquinho ali sobre o caso de Luiz Eduardo Magalhães, eu só quero relembrar com vocês o seguinte, tá? O texto constitucional, no artigo 18, no parágrafo 4º, ele impõe alguns requisitos para a criação de municípios, né? A gente já leu isso aqui inúmeras vezes, tá? Então, o artigo 18 lá, o parágrafo 4º, ele vai estabelecer requisitos para a criação, né? Na verdade, não só a criação, né? Mas a incorporação, o desmembramento, né? A fusão. A gente está falando aqui de uma reorganização interna dos municípios. Então, o artigo 18, o parágrafo 4º do texto constitucional, ele impõe para a gente alguns requisitos, tá? Olha só, o primeiro requisito que a gente viu aqui, basicamente, é o quê? A gente tem a necessidade de um estudo de viabilidade, né? O que é esse estudo de viabilidade aqui? Por que ele é importante, né? Vocês estão notando que essa reconfiguração, a criação de estados, de desmembramento, fusão, ou qualquer outro tipo de reorganização interna, não é um movimento tão fácil assim de se fazer. Até porque você precisa de uma estrutura administrativa, haverá necessidade de realização, eventualmente, de concurso público, tem que ter a noção da população que aquele município vai ter, a partir, eventualmente, de anexar, né, a partir, eventualmente, de um desmembramento, de uma fusão. Então, esse estudo de viabilidade aqui ele é muito importante nesse sentido, porque ele vai mostrar, quando o município passar a existir, ele vai ter tais ou quais problemas, ele vai ter tais ou quais situações aqui em que ele vai precisar dar conta. Ele vai ter a população Y, ele vai ter o número de vereadores lá na Câmara tal, a eleição eventualmente tem que ocorrer em algum momento, né, no ano X, no ano Y. Então, esse estudo de viabilidade, né, sobretudo aqui do ponto de vista administrativo e orçamentário, ele é muito importante. Então, é um requisito que o texto constitucional impõe, o estudo de viabilidade aqui a ser publicado, né? O segundo ponto aqui é o plebiscito, é a consulta popular, a consulta prévia, é buscar da população a aprovação ou não, né, daquela possibilidade de criação de um novo município, né? Então, há aqui, o plebiscito, ok? Aqui o plebiscito, né? A consulta prévia, a população diretamente interessada, né? E aqui, o que é que o texto também impõe? O texto diz assim, é uma lei estadual, né? É uma lei estadual aqui, quem vai criar aquele determinado município. Foi assim no caso de Luiz Eduardo Magalhães, né? Óbvio que tudo isso aqui vai ser feito dentro, da lei, complementar, que a gente já falou bastante dela aqui, mais tarde eu conto algumas curiosidades. Lei complementar aqui, aprovada pelo Congresso Nacional, né, que vai exatamente criar a famosa janela, ou vai estabelecer requisitos para a criação dos municípios. Alguns detalhes importantes nisso daqui, tá? Vamos lá. Primeira questão aqui. Vai lá, meu amigo, depois você
Depois você assiste a gravação. Toma um paracetamolzinho aí, algum remédio, porque realmente a gente tem esses efeitos colaterais, né? Um abraço aí, se cuide, vai dar tudo certo. Olha só, detalhe importante aqui, tá? Essa lei estadual que vai criar o município, tá? É uma lei ordinária, ok? Eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, por quê? Inclusive, o texto da Constituição de Pernambuco diz que é lei complementar, mas eu vou explicar isso aqui, tá? Olha só, toda essa movimentação de criação de municípios, tá? Toda essa movimentação de criação de municípios aqui, ou criação de estados, ou criação de territórios, o texto impõe o quê? Lei complementar. Vocês podem fazer a leitura aí do artigo 18, parágrafo 2º, 3º e 4º, você vai ver o texto sempre falando, ó, da existência de lei complementar, para criar o território, para criar o estado, para autorizar a criação do município. Só que, veja, qual é a diferença basicamente? Né? Isso é um ponto importante que lá na frente a gente vai desdobrar com um pouquinho mais de detalhes. Mas qual é o ponto importante aqui para vocês observarem? Helder, qual é a diferença efetivamente entre lei complementar e lei ordinária? A primeira grande diferença aqui para a gente notar é a seguinte, é quando vai ser lei complementar ou quando vai ser lei ordinária. Isso é muito simples de identificar. Porque quando a matéria ela for regulamentada mediante lei complementar, o texto constitucional já vai dizer isso expressamente. Nos termos de lei complementar, todos esses 3 parágrafos aí, né, 2º, 3º e 4º do artigo 18, dizem expressamente que a matéria ela é o quê? É regulamentada mediante lei complementar. Perfeito? Então, esse é o jeito mais tranquilo da gente saber quando é lei complementar, quando é lei ordinária. Quando for lei complementar, o texto vai dizer isso expressamente. Quando ele não falar lei complementar, aí vai ser mediante lei ordinária. Então, geralmente, o texto vai dizer assim, quando for lei ordinária, nos termos de lei específica, nos termos de lei especial, tá? Então, tudo isso aqui serve para a gente saber identificar. Quando for lei complementar, o texto diz expressamente. Quando ele não disser expressamente, parte-se do pressuposto aqui que vai ser exatamente a lei ordinária. A outra diferença que é igualmente importante é que o quórum de aprovação são distintos, né? O quórum de aprovação de uma lei complementar é maioria absoluta. O quórum de aprovação de uma lei ordinária é maioria relativa, ou como a doutrina também chama de maioria simples. Tá, Helder? Mas qual é a diferença em termos numéricos disso daí? O que significa ser maioria absoluta e o que significa ser maioria relativa? Só um cálculo básico aqui para a gente entender rapidamente. Olha só. O cálculo da maioria relativa é basicamente o seguinte, é a metade mais 1 do número total dos membros da respectiva casa. Vamos trabalhar um exemplo simples aqui. Senado Federal. Ó. O Senado Federal tem 81 integrantes, 81 membros, são 81 senadores. Qual é a maioria absoluta do Senado Federal? A metade mais 1 do número total dos membros da casa. Seja bem-vindo, Nilberto. Boa noite. A metade mais 1 do número total dos membros da casa. Então, a maioria absoluta do Senado Federal representa quanto? 41 aqui, ó, senadores. Esse número vai ser sempre fixo. A lei complementar ela vai exigir sempre, no mínimo, 41 votos de senadores a favor. E no caso da Câmara, 257, né? Porque lá na Câmara dos Deputados aqui são 513 deputados, a maioria absoluta aqui vai ser 257, ok? Então, veja bem aqui, o município que foi passado é um exemplo disso, deixou eu expressar a ausência de lei estadual para a criação. Vamos discutir sobre isso já, Maria Beatriz. E aqui, veja, isso aqui é lei complementar, é maioria absoluta, ele é um número fixo. Para aprovar uma lei complementar, eu sempre vou ter ou 257, no mínimo, votos de deputados a favor, e também, né, porque no caso são 2 votações, uma na Câmara e uma no Senado, e também, no mínimo, 41 senadores. A lei complementar ela vai ser sempre aprovada dessa forma. No mínimo, 257 deputados vão votar a favor, e no mínimo 41 senadores também vão votar a favor. Isso é um número significativo, tá, pessoal? Por que é um número significativo? Porque na maioria das sessões não estão todos os senadores e todos os deputados. Então, sei lá, vamos imaginar aqui uma sessão da Câmara dos Deputados com 400 deputados. 257 votar a favor é um número significativo, tá certo?
Uma sessão lá do Senado com 60 senadores, com 55 senadores, para ter 41 votos a favor é muita coisa, tá? Então, o grau de dificuldade para aprovar uma lei complementar é um grau de dificuldade relativo, né? É um grau de dificuldade, assim, não relativo, mas é um grau de dificuldade considerável. Você tem que ter uma costura política, você tem que ter um alinhamento aqui, porque o quórum é alto, ok? A maioria relativa ou a maioria simples, não. A maioria relativa, a maioria simples, pessoal, é a metade mais um do número dos presentes. Por isso que eu não vou fazer o cálculo aqui, porque é sempre um número variável, vai depender de quantos estão presentes ali. Então, se uma lei complementar ela vai ser sempre aprovada com um voto mínimo de 257 deputados ou 41 senadores, né, lá no caso do Senado, a maioria, a lei ordinária não, vai depender de quem está presente ali. Óbvio, né, que tem um quórum mínimo de abertura, né, que isso aí a gente vai ver lá na frente nos trabalhos do Poder Legislativo. Mas existem essas duas grandes diferenças aqui que eu quero que vocês notem, tá? Primeiro aqui, expressamente a Constituição vai dizer quando é lei complementar, e quando ela não disser expressamente, vai ser lei ordinária, e o quórum da lei complementar é maioria absoluta, o quórum da lei ordinária é maioria simples ou maioria relativa. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque, embora a Constituição fale aí lei estadual, o que é que aconteceu no Brasil todo, praticamente? Todas as constituições, praticamente, estaduais, incluíram no seu texto a lei complementar como instrumento de criação do município. A Constituição só diz isso. Ó. Paulo colocou aqui, inclusive agradeço, colocou mais cedo aqui o parágrafo 4º no chat. Você pode notar, o que é que a Constituição diz? Diz assim, lei estadual. A Constituição não fala lei complementar. Né? Os estados começaram para endurecer o requisito de criação por causa desse elemento de que o quórum tem que ser maior, né? A articulação política tem que ser maior para aprovar uma lei complementar, etc. A maioria das constituições estaduais incluíram a lei complementar como essa lei estadual que vai criar o município. Aqui em Pernambuco, inclusive, tá? Mas o Supremo já disse que não. O Supremo disse que está errado. Quando a Constituição Federal ela não reserva a lei complementar aquela matéria, não cabe à Constituição do Estado fazer isso. Tá? Então, seria inconstitucional. Então, a lei que cria o município, aquela lei estadual lá, é exatamente a chamada lei ordinária. Tranquilo aqui? Então, ó, só para a gente pontuar ainda alguns aspectos importantes, tá? Vejam, toda vez que você lê isso aqui, vai ter uma dúvida, vai ter um elemento, vai ter uma discussão, porque tem coisa pra caramba, tá? Por exemplo, tramita no Congresso Nacional, já há muito tempo, projetos tentando criar uma lei complementar nacional, estabelecendo requisitos desse estudo de viabilidade que a lei coloca aí, que a Constituição coloca. Estão notando que a Constituição diz assim, estudo de viabilidade nos termos da lei, na forma da lei? Já viram isso? Pronto, cadê essa lei? Que lei é essa? Né? O que a gente identifica são leis estaduais, são os estados que têm as suas próprias legislações. Pernambuco tem uma de 95, inclusive. Tá? Mas não existe essa lei nacional. Então, toda vez que você for ler esse dispositivo aqui, ele vai trazer alguma discussão, algum elemento ou alguma curiosidade. Tá? Mas aí a questão é a seguinte. A gente viu também na aula passada, e está aí no texto, no parágrafo 4º, que esse parágrafo ele foi alterado em 96, pela emenda número 15. Não é verdade? O que é que essa emenda fez? Ela incluiu, né? Não só, mas principalmente incluiu a necessidade dessa janela aqui, dessa lei complementar. O que foi que aconteceu, pessoal, que vocês leram a respeito lá em 2000, no estado da Bahia, criaram o município de Luiz Eduardo Magalhães, tá? Fora exatamente aqui desse parâmetro previsto no texto constitucional. Só por curiosidade, viu? Para quem não lembra da história, Luiz Eduardo Magalhães era deputado federal e faleceu em 98. Eu acho que, salvo o melhor juízo, foi um infarto, foi um ataque fulminante, alguma coisa assim. Mas ele teve um mal súbito, né? Não sou da saúde, então eu não vou saber precisar exatamente qual foi o motivo técnico que levou ao falecimento dele. Mas ele faleceu em 98, era filho de Antônio Carlos Magalhães, né? Família muito conhecida lá no estado da Bahia. E aí, como uma das formas de exatamente homenagear o Luiz Eduardo Magalhães, promoveram ali o desmembramento do município de Barreiras, né? Até Nilberto falou que conhece, enfim, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas aí, esse foi o problema, foi infarto, né, Vinícius Joia? Esse foi o problema.
né? O município foi criado sem a lei complementar do Congresso Nacional. A minha pergunta é a seguinte, né? Minha pergunta é a seguinte: como isso foi resolvido? Eu quero ouvir de vocês. O que é que vocês leram sobre o assunto? Como foi que vocês entenderam? Como foi que vocês interpretaram a discussão? Vocês entenderam a complexidade, esse vai e vem, né, de decisões, vai e vem de posicionamentos? O que é que vocês entenderam sobre o caso aí de Luiz Eduardo Magalhães? Quem quer começar falando? Fala. Ô, professor, tem uma pontuação também que houve, para além de toda a questão de divergência na Espera jurisprudência. aí que teu microfone tá baixo, eu não Tá, estou te ouvindo. Ah, não, tá. é meu notebook aqui, tá 50%. Ah, Pronto, fala aí agora. pronto. É que, para além Agora de estou te toda a ouvindo. divergência na jurisprudência, também houve muita divergência política, né? Sobre a questão Principalmente, lá. né? Principalmente, né? Porque, enfim, o senhor já explicou aí a questão do artigo 18, né? O parágrafo 4º da Constituição. E quando o PT, que foi o partido que provocou o Supremo para fazer a ADI, não foi isso? A ação direta de constitucionalidade, né? Provocou o Supremo Tribunal Federal nessa ADI, o PT apresentou essas divergências, né? Em cima do artigo 18, parágrafo 4º. E aí, o Congresso, né, depois do Supremo fazer lá, decidir pela ADO, que, né, ação direta de constitucionalidade, Por omissão. por omissão, isso mesmo, por omissão. E aí, quando o Supremo decidiu pela ADO, o Congresso não fez, né, no prazo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e aí até tentou fazer essa lei complementar, mas foi vetada pelo presidente da República, que era Lula, né, na época, foi vetado por ele diversas vezes, e aí alegando interesses públicos, enfim. E aí foi preciso fazer uma emenda à Constituição, não foi, para poder solucionar o problema desses municípios putativos, né? E aí essa emenda à Constituição, ela conseguiu solucionar esse problema, né? Porque corrigiu, houve, né, o que aconteceu, né, dentro da jurisprudência é chamado de constitucionalidade superveniente, né, professor? Se eu não estou enganado, não é isso? E aí que permitiu que a lei, que era inconstitucional no seu nascimento, fosse corrigida e se tornasse constitucional, né? E aí, enfim, o Congresso não cumpriu os prazos, e aí foi feita essa emenda à Constituição 57, né, de 2008, que adicionou um artigo a mais ao ADCT, né? E aí convalidou, né? Esse é o termo correto, né, professor? Convalidar, não é? Convalidou o município putativo. E aí resolveu todo o problema. Eu estou resumindo, viu, professor? Eu fiz uma pesquisa aqui. Se eu quiser falar, eu falo. Mas como eu quero resumir para não comer muito tempo e também permitir que os colegas falem, aí eu dei essa resumida básica. Deixa os Então, colegas para além de falarem toda também, se você quiser, você acrescenta alguma coisa depois. Pois é, isso. E aí, para além toda essa divergência na jurisprudência, houve também muita divergência política. Joia. Valeu, Vinícius. Nilberto, você tinha levantado a mão aí, fica à vontade. Professor, na verdade, o colega não deixou mais espaço para falar, não, porque ele falou tudo. Você conhece, né? Aquela área ali, né? Eu conheço Barreiras e, na verdade, Luiz Eduardo Magalhães era um distritozinho, não era um povoado. Sim. Só que, diante da importância agrícola, né, que predominou ali naquela região, virou literalmente um oásis. É uma cidade extremamente planejada, e Barreiras ficou realmente com a mão na cabeça porque perdeu uma arrecadação monumental. A briga política foi exatamente em torno disso, né? A perda de arrecadação e o fortalecimento da cidade. Agora, como o colega aí bem falou, Vinícius falou, não foram cumpridos os prazos, ou seja, nenhum referendo foi feito, né, por parte de Barreiras. Ou seja, foi um processo todo atravessado. O ministro, à época, Eros Grau, não é isso? Ele entendeu que realmente faltou, como em termos gerais, a fiscalização para que o processo corresse dentro da legalidade. Mas já que foi feito, ele disse, né, então já que está feito, feito ficou. Mas o risco, e na verdade até no despacho que eu estava lendo, era de se abrir esse precedente, né?
Tem mais 2 municípios no Brasil, acredito que no Centro-Oeste, que estão numa situação, ou estavam numa situação semelhante, né? Que iniciou com Luiz Eduardo Magalhães. Mas, enfim, era apenas isso. Mas muito boa a sua pesquisa, viu, Vinícius? Aprofundou bem. Isso já também, viu, Nilberto? Você trouxe alguns pontos importantes aí. Já eu colaboro também. Eu queria ouvir Alexandre. Foi Alexandre que levantou a mão, não foi? Fala aí, Alexandre. Boa noite. Na verdade, eu tenho uma pergunta, porque Nilberto e Vinícius foram muito pontuais no que falaram. E eu também pesquisei, li, mas já foi totalmente esclarecido pelos dois. Veja só, vou direcionar a minha pergunta. Sobre a decisão, na verdade. Alegaram diante da decisão 2 princípios que um eu estudei um pouco, né, e o outro eu deixei para pesquisar, mas não tive um pouco de tempo. O estado de exceção é aquele que se encaixa na putatividade. Essa seria a minha primeira pergunta. Como é? O estado de exceção seria esse que se encaixaria na putatividade? É a minha primeira pergunta. Tá. E certo. A decisão de inconstitucionalidade que eles deram, mas com um prazo de 24 meses, está até aí no seu slide, para não considerar nulo. Essa seria a minha segunda pergunta, porque eu não entendi muito. Deram inconstitucionalidade, mas não declararam a nulidade. Foi algo que não ficou muito claro para mim. Joia. Assim, pelo menos até agora as três perguntas / comentários que vocês fizeram são bem provocativos e tem coisa boa aí para a gente poder discutir também. Alguém mais quer falar alguma coisa nesse primeiro momento? Maria Beatriz, Suzy, quer fazer algum complemento? Algo que vocês tiveram eventualmente de percepção? Paulo também, fica à vontade se quiser falar alguma coisa. Professor, eu ia falar, mas tudo que eu tinha pesquisado, organizado, já foi dito, então não tem muita coisa não. Tá. Ô, professor, fala, Paulo. Eu só digo uma coisa, que muitas águas vão rolar sobre esse... sobre essa decisão aqui. Muitas águas vão rolar. Vamos lá, deixa eu situar vocês aqui, tá? Para a gente poder compreender um pouquinho, porque existem conteúdos para melhor compreensão dessa decisão, dessas decisões aqui, que vocês vão estudar daqui a um ano, quando chegarem lá a disciplina de controle de constitucionalidade. Mas eu vou antecipar um pouco desse debate para vocês entenderem melhor ainda, inclusive foi objeto de pergunta de Alexandre aqui, né? Vamos lá. Primeira questão, basicamente, é a seguinte. Sabe o que eu acho muito engraçado nessa dinâmica de criação de município, de criação de estado, etc? É que você nunca vê o pessoal falando em fusão de município. Né? Vamos se juntar aqui, vamos dar origem a um novo município, né? Ninguém nunca vê o pessoal falando sobre isso, né? A gente geralmente vê a necessidade de desmembramento. Por quê? Porque o desmembramento, ele seja principalmente para a formação de um novo município ou de um novo estado, ele faz com que grupos políticos que antes ficavam aqui, ó, se digladiando, ou seja, eram grupos opostos e ficavam se alternando naquele poder, quando há o desmembramento, né, de um estado dando origem a um novo estado. Lá, vamos citar o exemplo aí de São Maranhão e Maranhão do Sul, né, o Tapajós, Carajás, o pessoal lá do Pará, né, ou esses exemplos que a gente está trabalhando aqui dos municípios. Quando você tem uma situação como essa, que vai dar origem a um novo ente, isso é bom para as forças políticas locais, né, ou pelo menos para quem está querendo um pouco mais espaço. Agora, lembre-se disso, tá? Criação de município ou criação de estado não vai trazer 100% de coisas boas, não vai trazer 100% de coisas ruins. Um grupo vai ser beneficiado em detrimento de outro grupo. Isso é normal, isso é natural. Né? Esse exemplo que Nilberto trouxe, no caso de Barreiras, né, que o pessoal reclamou em certa medida por perder a arrecadação tributária e etc., há uma literatura, por exemplo, que diz que havia um certo consenso de que, de fato, Luiz Eduardo Magalhães deveria ser criado, porque era um distrito, era um povoado, era mais afastado. E aí era aquela ideia, né? Reivindicação por ter acesso melhor a determinados serviços públicos, etc. Mas notem, você nunca vai ter aqui uma resposta preto no branco quando você tem esses movimentos para a criação de estados e de municípios. Sempre vai ter um grupo privilegiado ou que vai ser favorecido, e um grupo que não vai ser favorecido. Alguém vai estar insatisfeito e alguém vai estar muito satisfeito com, eventualmente, essa reorganização interna. Então, essa é uma ideia aqui que a gente precisa
levar em consideração. Outra coisa, se vocês forem pesquisar aí no Google, olharem pesquisas sobre o assunto, vocês vão notar, por exemplo, que com a Constituição de 88, a gente teve esse regramento para a criação de estados, que está lá no parágrafo 3º, que a gente viu há 2 aulas. Nenhum estado foi criado usando aquele parágrafo pós-88. Tá? Tem havido essas movimentações. Os exemplos mais próximos que a gente tem, eu estou fazendo essa reflexão porque ontem, eu recebi umas 5 perguntas de um aluno que viu a aula lá no YouTube e saiu me perguntando um monte de coisa que era tudo curiosidade, assim, bem bacana as perguntas dele. E ele disse, poxa, Helder, como é que ficaria a eleição? Como é que isso seria feito? Qual era o serviço público que seria prestado? E o Estado ia ficar abandonado, o município ia ficar abandonado. O que ia acontecer quando fosse criado? Né? Eu disse, olha, os exemplos mais de estados que a gente tem aí, mais recentes, são os 3 estados que foram criados com a Constituição de 88. Né? Com a Constituição de 88. Você vai ver lá Roraima, né? Tocantins e Amapá. Que foram, aliás, Tocantins foi diante da Constituição de 88, né? Acho que foi um fruto de um desmembramento ali do estado de Goiás. Mas Amapá e Roraima eram territórios da União, né? E se transformaram em estados. Até recentemente, teve até uma emenda aí que foi aprovada, acho que foi a emenda 109, que estava convalidando atos que foram praticados, atos administrativos que foram praticados no estado de Tocantins. Porque esses esses territórios que se tornaram entes, né? E também esse desmembramento aí do estado de Goiás, precisaram do apoio da União, precisaram do apoio do governo federal, inclusive injetando dinheiro, pagando folha de pessoal e etc. Então, você tem esse tipo de curiosidade, esse tipo de situação, que vai ali, de alguma forma, né, impor uma certa complexidade. Então, a grande lição que eu quero que vocês tirem é mudança, criação de Estado, criação de município, desmembramento, não vai ter 100% de pessoas felizes, nem vai ter, naturalmente, 100% de pessoas irritadas com aquilo dali. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Isso aqui é natural, até porque é o quê? São forças políticas que estão ali, né, como a partir de uma postura antagonista, e alguém vai ganhar e alguém vai perder, tá? Vejam, quando a Constituição é alterada em 96, né, é quase isso, né, Caio? Quando a Constituição ela é alterada em 96, ela faz o quê? Ela fecha as portas de criação de novos municípios. Só que continuou, né, esse processo de autonomia, esse processo de emancipação, esse processo de reivindicação. E o que a gente pode levar em consideração aqui, Helder? Por que se criaram esses municípios sem autorização do Congresso Nacional, sem essa janela? Veja, a gente pode levantar 2 hipóteses aqui. Né? Primeiro, porque tem gente que não está nem aí mesmo para o direito, e faz, e está tudo certo, né? E segundo, pode ter gente que sabe, que entende do direito, mas mensura um custo. Eu vou fazer, daqui que descubram isso, ou daqui que invalidem isso, vai acontecer o que aconteceu com o Luiz Eduardo Magalhães. Depois de muito tempo, e a gente sabe, pessoal, há ações que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, que demoram 15, que demoram 20 anos, e muitas vezes a situação lá está, né, ela está o quê? Ela está consolidada. A ideia aqui, Alexandre, talvez até já respondendo a tua pergunta, a ideia de algo putativo, né? A ideia de algo aqui que a gente vai chamar de município putativo é basicamente algo que é ilegítimo diante do direito, algo que é ilegítimo diante da ordem jurídica, mas a situação fática o coloca como algo consolidado. Então, veja, por mais que a gente tenha aqui uma lei que criou o município e que, portanto, é uma lei contrária ao que diz o texto constitucional, ou seja, não preenche os requisitos previstos na Constituição, mas o município está lá, funcionando. Há quanto tempo? Olha, está na tela aí de vocês. Né? O município foi criado quando? Ele foi criado aqui, ó, pela Lei 7.619 de 2000. O município foi criado em 2000. O Supremo veio julgar a ação em 2007. Não é verdade? Ou seja, 7 anos depois. E aí, o que acontece? Né? Deixa eu explicar para vocês aqui algumas situações. Primeiro, tá? A ação que julgou a lei, né, a ação que questionou a lei do município lá de Luiz Eduardo Magalhães, foi essa ação aí, a lei de 2240, tá certo? Por que tem aqui do lado esses 24 meses e aqui tem esses 18 meses? Deixa eu tentar contextualizar aqui, Vinícius falou, mas só para a gente conseguir sedimentar bem a ideia. Olha só. O Supremo reconheceu que a lei era inconstitucional. Ok? O Supremo reconheceu que a lei é inconstitucional. Veja,
Quando há o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma lei, o que é que acontece naturalmente? O efeito natural de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade é simplesmente operar o seguinte efeito: o desfazimento, nota bem isso daqui, tá? O desfazimento de todas as relações jurídicas que foram tuteladas pela lei declarada inconstitucional. Por quê? Raciocínio simples aqui. Se a lei era inconstitucional, ela nunca deveria ter entrado na ordem jurídica. Se ela nunca deveria ter entrado na ordem jurídica, ela nunca deveria ter tutelado nenhuma relação jurídica. Por isso que, como regra, as decisões que são proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, elas são decisões que vão, como a gente chama, retroagir no tempo e vão desfazer as relações jurídicas que foram tuteladas pela lei desde o seu nascedouro. Não importa se a lei tem 15 anos, se a lei tem 5 anos, se a lei tem 1 ano, se a lei tem 6 meses, tá certo? Quando o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, via de regra, tudo que ela produziu, tudo que ela tutelou de relação jurídica, todos os seus efeitos serão desfeitos. Tá? Tudo aquilo que ela produziu de efeito jurídico vai ser desfeito, ok? Serão desfeitos. Aí você pergunta, Helder, e por que aconteceu isso no caso de Luiz Eduardo Magalhães? Porque é o seguinte, retroagir no tempo, desfazer todos os efeitos jurídicos é uma regra. Ou seja, como toda boa regra, nós temos as exceções. Né? Há situações, pessoal, que são muito complexas e que chegam nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Né? Principalmente essas ações que demoram a ser julgadas. Isso é um piano muito grande, pessoal. Imagina você lá vai declarar a inconstitucionalidade de uma lei de um município que está funcionando há 7 anos, aí esse município tem que sumir do ponto de vista formal, não território naturalmente, né, a realidade fática. Mas do ponto de vista formal, o município tem que sumir. Por quê? Porque a gente aplica aqui, ó, basicamente, né, a ideia de retroagir no tempo. No entanto, eu te passo a palavra já, Suzy. Vi agora que você levantou a mão. No entanto, há algumas situações excepcionais, a partir do preenchimento de alguns requisitos, que o Supremo pode aplicar, pessoal, a chamada modulação temporal dos temporal dos efeitos da decisão. O que é essa modulação temporal aqui? Vou explicar isso para vocês, tá? O que é essa modulação aqui? O Supremo, ao invés de aplicar a regra, tá? A modulação temporal dos efeitos da decisão. O que é que o Supremo pode fazer? Ele pode dizer o seguinte, olha, ao invés de eu aplicar a regra e desfazer tudo que a lei produziu de efeitos, a minha decisão vai valer do trânsito em julgado para frente. Né? Ou seja, se convalidariam tudo aquilo que foi produzido pela lei durante a sua vigência. Daqui para frente, a lei não vai mais ser aplicada, ela perde a sua eficácia. Agora, tudo que ela produziu, até o momento do trânsito em julgado daquela decisão, vai continuar intacto. Né? Conservação intacta dos efeitos daquela lei declarada inconstitucional. O Supremo pode fazer isso, modulação temporal dos efeitos da decisão. Inclusive, aí é onde entra o entendimento do artigo 24, desses 24 meses aqui, né? O Supremo ainda pode fixar um prazo depois do trânsito em julgado. A eficácia para o futuro. O Supremo ainda pode jogar lá para frente. Dizer assim, ó, minha decisão só vai valer daqui a 2 anos, só vai valer daqui a 6 meses, só vai valer daqui a 1 ano. Então, a depender da complexidade do caso, e daqui a pouco eu mostro esse artigo 27, né? E tem um artigo 11 também da Lei 9882, também de 99, dependendo da complexidade do caso, o Supremo pode ter a necessidade de promover essa modulação. Né? Por isso que, nesse caso, o Supremo disse o seguinte, o Supremo disse, olha, a lei é inconstitucional. De fato, um município foi criado sem respeito ao que estava previsto na Constituição. Não tem a lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. No entanto, eu vou fixar aqui, né, um prazo para início da eficácia da minha sentença, né, que vai ser o prazo de 24 meses. Ou seja, a lei que criou o município, ela permaneceria intacta. Após esses 24 meses, o Supremo Tribunal Federal, a eficácia da decisão começaria a valer. Ok? Para você entender ainda um pouco mais a complexidade da situação. Em paralelo às ações que questionavam as leis que criavam os municípios, havia também essa ADIM por omissão aqui. O que era essa ADIM por omissão? Né? A ADIM 3.000, a ADIO, né? A ADIM por omissão. A Lei 3.862. O que é essa lei? O que é essa ação buscava? Ela buscava exatamente, né, que o Supremo reconhecesse a mora do Congresso Nacional
e que assinalasse um prazo para que ele criasse a lei. Veja, o Supremo não pode, sob hipótese alguma, obrigar o parlamento a criar a lei se ele considera mora do parlamento. Ele não pode fazer isso. Agora, ele pode fixar um prazo que ele considera razoável para que o parlamento possa deliberar, possa debater, possa eventualmente fazer o quê? Discutir de que modo vai regulamentar aquela matéria. Então, em paralelo, essas duas ações aí, elas foram julgadas com esses respectivos prazos, e talvez o principal objetivo aqui tenha sido o seguinte: olha, quem vai resolver isso daí é o Congresso Nacional. Eu não quero me meter nessa bronca, não. Então, em outras palavras, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi, ao modular, no caso da ADIM, 2240, e ao reconhecer a mora do parlamento, foi dizer: olha, parlamento, quem tem que resolver é você. Diga como vão ficar esses municípios, resolva a situação, é você quem vai resolver. Nesse intervalo aqui de tempo, o que foi que o Congresso Nacional fez? E até Vinícius falou sobre isso, O Congresso aprovou essa emenda constitucional, número 57, de 2008, acrescentou esse artigo 96 aqui, ao ADCT, aos atos das disposições constitucionais transitórias, e fez exatamente isso que está no texto. Olha só o que o Congresso Nacional fez. Ele disse assim, ficam convalidados os atos de criação, de fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua o quê? Criação. Então, vejam, o Congresso Nacional aprovou um diploma normativo que é ainda mais complexo do que a lei complementar. O que é que eu expliquei para vocês há pouco? Lei complementar é maioria absoluta, uma votação na Câmara, uma votação no Senado. Vocês viram no semestre passado em Poder Constituinte, Como é que se aprova uma emenda à Constituição? São 2 votações na Câmara dos Deputados, 2 votações no Senado, Votação em primeiro turno, votação em segundo turno, votação em primeiro turno, votação em segundo turno. Tem que ser aprovado nessas 4 votações aqui, senão a proposta vai ser arquivada. O que é que o Congresso fez? Preferiu aprovar a emenda, que era mais complexa do que criar a lei, porque há até hoje essa resistência de autorizar ou de criar esse espaço aqui para que os municípios possam, eventualmente, para que os municípios venham a ser criados. Então, o Congresso Nacional acabou dando essa solução. No meio desse tiroteio todinho, de ações que haviam sido propostas, porque esse caso de Luiz Eduardo Magalhães, ele é o caso paradigmático. Mas, nessa mesma ADIM por omissão aí, 3.862, há referências a outras ADIMs questionando outras leis que criaram municípios, porque não foi só o caso de Luiz Eduardo Magalhães, foram vários casos, que até hoje tem algumas situações que acontecem também, porque, por incrível que pareça, ainda tem estado por aí criando município, mesmo sem a janela do Congresso Nacional. Então, esse foi o resultado aqui de toda essa discussão envolvendo a convalidação, não só do município de Luiz Eduardo Magalhães, mas de todos aqueles que haviam sido criados até então. Alexandre, antes de passar a palavra para você, eu quero passar a palavra para a Suzy, que tinha levantado a mão aqui. Suzy, pode falar, fica à vontade. Ô, professor, eu só queria entender assim, na ADI 2240, o Partido dos Trabalhadores, ele fundamenta, as alegações dele sustenta que a lei constitucional, mas assim, e fala também, ele se refere que a lei criada para a emancipação do município foi posterior à emenda constitucional 15 de 96. Exato. Uma nova redação daquele do 4º parágrafo, Exato. Mas ele cita que existem períodos, e eles estavam em ano de eleição, aí que isso era completamente inconstitucional também. Existe, assim, eu queria que você explicasse, assim, o período, assim, porque não pode, eu sei que às vezes tem sobre concurso, alguns elementos que eles não podem, em ano de eleição, é proibido. Não, veja, como a lei complementar do Congresso Nacional ela não existe, a gente não tem, em tese, como dizer,
se poderia ou se não poderia. A questão ali foi, esse argumento, aí sim é um argumento político, né? De tentar dizer, olha, o pessoal está querendo aqui criar um município, a gente está em ano de eleição, eventualmente para pegar ali o espaço e realizar a eleição, mas isso daí não tem, a gente não tem fundamento na ordem jurídica, porque não existe a lei complementar, né? Porque pode ser que a lei complementar, ao criar a janela, diga, olha, em ano de eleição o município não vai poder ser criado. Então a gente vai precisar esperar se eventualmente isso acontecer um dia, entendeu, Suzy? Pronto, porque eu procurei tudo e não consegui achar nada que falasse assim que ano de eleição não podia. Exatamente, porque de fato não existe, né? E foi um argumento político mesmo. Cadê Vinícius? Como foi o PT que provocou através da de Lula, o presidente estava vetando, era necessária a emenda. Claro, a articulação política ela foi muito grande aqui para aprovar uma emenda e ter que aprovar uma emenda com um quórum desse, de modo que poderia ser feita ali uma lei complementar, né? Então você tem que ter uma articulação política muito grande, óbvio, até porque o próprio governo federal não queria que municípios fossem criados naquele contexto, né? Fala, Alexandre. Caio tá na vez, professor. Oi? Caio tá na vez. Caio, perdão. Fala, Caio. Eu tinha baixado já, professor. Era uma dúvida, mas a explicação do senhor já foi meio que respondendo ela. Aí, joia. Então valeu. Fala, Alexandre. Pronto, professor. Ainda sobre essa pesquisa que eu tinha feito, eu tenho uma lida agora, e que justamente foi isso. A decisão, ela foi proferida em cima dessa omissão do Poder Legislativo. Estava lá nos autos. Mas veja só, esse estado de exceção, no caso concreto, seria isso, então. Quando tem a regra e... Pode falar. Não, veja, eu acho que você está se atendo demais a esse estado de exceção aí, a um conceito, digamos assim, nos moldes do estado de sítio, do estado de defesa, da intervenção federal. Esse estado de exceção que está aí referenciado no julgado é a excepcionalidade da situação de um município ter sido criado fora dos parâmetros constitucionais, já está em funcionamento há bastante tempo, e aí havia um clamor e uma necessidade muito grande de como decidir a situação. Então, me parece que não é pelo que me recordo do julgado, a expressão aí que você está suscitando, ela é uma expressão fazendo referência à excepcionalidade da situação em si, não uma situação jurídica de exceção nos moldes de um estado de defesa, de uma intervenção federal, ou algo nesse sentido. Você compreende? Compreendo, professor. Agora, se o senhor puder, claro, você poderia também explicar o princípio da segurança jurídica que foi citado também nos autos? Vamos para cá, porque, tá aqui, Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Já a gente vai falar sobre isso. Cadê o meu... Eu tava com... Eu tinha colocado aqui no slide, cara, o artigo 27. Ô, Antônio, você que citou, tem como tu colocar o inteiro teor aqui no chat? Pode colocar aí o artigo 27, o inteiro teor, e colocar aqui, o artigo 11 da Lei 9882, também de 99, por favor. Porque aí, Alexandre, essa sua pergunta, ela... Enfim, primeiro que a segurança jurídica é um princípio, né? Ela é um vetor interpretativo, né? Então, a ideia aqui, basicamente, era a seguinte, né? Vamos voltar aqui para o mesmo raciocínio. Imagina que o município fosse desfeito e o Supremo aplicasse a regra. Tá? Você tinha até falado, nulo. Por quê? Quando o Supremo aplica a regra decisória, né, de dizer que a lei é inconstitucional e todos os efeitos daquela legislação, né, tudo aquilo que a lei produziu de efeitos na ordem jurídica serem desfeitos, se aplica como regra a teoria da nulidade, ou seja, tudo que a lei fez é errado, é nulo, ok? Quando há essa modulação aqui, Alexandre, aí se aplica uma outra teoria, que é a chamada teoria da anulabilidade, no controle de constitucionalidade. Essa era uma teoria, inclusive, defendida por Kelsen. Tem um livro dele chamado Jurisdição Constitucional, que foi um livro que ele consolidou a teoria dele sobre controle de constitucionalidade e que deu margem à criação do Tribunal Constitucional Austríaco lá em 1920. Ele não defendia essa ideia de sempre aplicar a nulidade, ou seja, de fazer sempre tudo que a lei produziu. Ele admitia, em hipóteses excepcionais, que seria possível você fazer o quê? Você preservar efeitos que foram produzidos pela lei, que foi considerado inconstitucional.
E aqui a gente não aplicaria a teoria da nulidade, sim a teoria da anulabilidade, porque alguns atos poderão ser anulados e outros não. Tá? Então, isso aqui seria relativo. Isso foi encampado, né, no âmbito do direito brasileiro, com esse dispositivo que Antônio acabou de colocar aqui, né, o artigo 27, que é o mesmo teor aqui, o artigo 27, está lá no artigo 11 da Lei 9882. A diferença é porque essas duas leis, elas regulamentam o controle de constitucionalidade do Supremo. Né? Então, isso aí é o artigo 27 da Lei 9868, que regulamenta a DIN, a DC e a DIN por omissão. A Lei 9882 é a que trata da ADPF, mas elas rigorosamente têm praticamente o mesmo procedimento. Então, se vocês notarem aí no chat, no artigo 27, o dispositivo está dizendo, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de quê? De 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração de inconstitucionalidade ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, né? A modulação aqui. Então, só para ser mais objetivo e mais concreto aqui, Alexandre, o que seria segurança jurídica nesse sentido? Você acha que geraria um problema maior? A manutenção do município ou o desfazimento dele? Mandando desfazer prefeitura, secretaria, câmara, eventualmente ali colocando em disponibilidade de servidor público, né, eventualmente acabando com o orçamento, fazendo uma reconfiguração aqui orçamentária. O que geraria um problema maior? A manutenção do município ou o desfazimento dele? Então, isso é segurança jurídica. Né? Porque existem uma série de desdobramentos, né, que iriam ocorrer, uma série de relações jurídicas que seriam impactadas se o município efetivamente fosse desfeito, se a gente aplicasse a teoria da nulidade, a regra do controle de constitucionalidade. Né? Imagina, os contratos que foram celebrados pelo município, né? Pelo município de Luiz Eduardo Magalhães, como é que ia ficar? Quem é que ia receber aquele contrato? Quem é que ia assumir a responsabilidade? Barreiras, que já estava lá reclamando porque tinha perdido significativamente uma parcela significativa, no caso, da sua arrecadação tributária. Né? Então, isso é segurança jurídica, é um vetor interpretativo. É um princípio que vai orientar as decisões. Muitas vezes, é por isso que a teoria da anulabilidade, né, definida por Kelsen, ela é importante nesse sentido. Né? Há situações que é melhor conservá-las do que desfazê-las, né? Porque o seu desfazimento poderia gerar um problema ainda maior, embora a situação esteja eventualmente equivocada ou ilegítima ou em desconformidade com a ordem jurídica. Então, se no início o controle ele era muito baseado nisso, não, tem que anular tudo, diante da complexidade de situações que demandam uma análise mais específica, o Supremo Tribunal Federal, né, aplica aí essa modulação, que, como disse, é uma teoria já defendida desde Kelsen lá na Constituição Austríaca. Então, essa é a lógica aqui, Alexandre, da ideia de segurança jurídica. É um princípio, é um vetor, é uma análise, uma análise, digamos, de custo e benefício. É melhor manter ou é melhor desfazer? Vai me gerar mais problemas ou vai me gerar mais soluções? Né? Então, é por aí o raciocínio. E, obviamente, isso foi invocado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Entendeu aí, Alexandre? Entendi, professor. Vamos lá, tá? Só por questão aqui também da gente olhar as questões claras, tá? No governo de Dilma, houve uma articulação política para que o Congresso aprovasse uma lei complementar, né? E vou até já botar para vocês aqui na telinha, ó. 2013, houve uma articulação política, né? Novembro de 2013. O que foi que aconteceu? Dilma vetou o projeto que regulamentava a criação de municípios. Isso gerou, à época, até um certo desconforto, né, com a base aliada e com quem estava apoiando Dilma, porque você aprovar uma lei complementar demanda uma articulação interessante, né? Não é tão simples assim. Você precisa ter toda uma costura política e ainda mais uma situação como essa, né, de regulamentação de criação de municípios, que até então a gente estava vendo o que estava acontecendo, né? E aí o que acontece? Ela ficou insatisfeita com o produto final da lei, entendeu que havia necessidade de, digamos assim, de endurecer um pouco mais os critérios para a criação de município, né?
Não, a lei não iria estabelecer apenas a janela. Por exemplo, a lei, essa primeira lei que ela vetou, esse primeiro projeto, ele dizia o seguinte, que se o município, né, após a consulta popular, se o município rejeitar, não concordar com o desmembramento, com a fusão, com a criação e etc., esse município só vai poder ser consultado daqui a 10 anos novamente. Ela julgou que era um tempo muito curto. Né? Havia requisitos na proposta de lei complementar do território dos municípios que seriam criados, ou seja, você não poderia criar um município com um território qualquer, não. Tinha uma limitação que era até interessante. Né? O tamanho do município deveria ser interessante, a população também, isso tudo está descrito na lei. E aí ela vetou, o Congresso inicialmente ali não derrubou o veto dela, houve novamente uma articulação política para que o Congresso fizesse o quê? Criasse uma nova lei. O que foi que aconteceu? Dilma vetou novamente as regras para a criação de municípios, quase um ano depois, né? O primeiro veto dela foi em 2013 e o segundo aí foi em 2014. Eu trouxe um trecho aqui para vocês observarem, né? Que foi um trecho da exposição, né? Enfim, da justificativa dela de vetar. Eu te passo a palavra já, Yolanda. Veja bem, o projeto de lei complementar, que foi o de 2014, né? Do senador Mozarildo Cavalcante, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho e foi feito após um acordo com o governo, para tornar mais rígida a criação de municípios e facilitar a fusão daqueles inviáveis financeiramente. Né? Ou seja, isso que a PEC 188 fez agora com o Bolsonaro, já se estava falando disso há muito tempo, a possibilidade de fusão, de incorporação e etc. Tá? Principalmente por conta dessas questões de municípios inviáveis financeiramente. E aqui, ó, a necessidade de entendimento surgiu após o veto integral de Dilma a outro texto, né? O projeto de lei aqui 416 de 2008, que foi o que ela vetou em 2013. Também de Cavalcante, sobre o mesmo tema, em outubro de 2013. Esse veto ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. Isso foi quando a notícia foi publicada, tá? A notícia lá no site da Câmara, mas foi apreciado, não foi derrubado, tá? Esse veto ainda precisa ser apreciado pelo Congresso. A presidente reconhece, na justificativa do veto, o esforço para, né, construir um texto mais criterioso, com regras para criar municípios. Porém, segundo o governo, a proposta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação, conforme Dilma. A proposta geraria aumento de despesa. Olha, sempre o argumento fiscal aqui, né? Conforme Dilma, a proposta geraria aumento de despesa com os municípios sem receita correspondente. Mantidos os atuais critérios de repartição do FPM. O desmembramento de um município causa desequilíbrio de recurso dentro do Estado, afirmou Dilma em mensagem enviada ao Congresso. Isso aqui foi publicado lá no site da Câmara dos Deputados, ok? Então, veja, né? A sua explicação já está tirando joia aí, Yolanda. Então, o que é que a gente tem aqui? Basicamente, todo governo que entra vai ter uma discussão como essa de reconfiguração da federação. Estava vendo uma palestra agora de tarde no Congresso Público. Quem palestrou, um dos palestrantes foi exatamente meu examinador externo lá do mestrado, o professor Luiz Guilherme Conce, que é professor lá da PUC de São Paulo. Aí ele estava discutindo algumas questões assim sobre reforma política, sobre algumas reformas no Brasil. Ele disse, olha, desde que eu tenho cognição para entender um pouquinho dos aspectos jurídicos no Brasil, eu ouço falar de reforma da Previdência, de reforma tributária, de reforma da federação, de reforma do Pacto Federativo. Então, e de fato né? Todo mundo que entra, como basicamente tudo está constitucionalizado, né? Tudo está na Constituição, todo presidente que entra, ele vai precisar enfrentar os marcos constitucionais para conseguir alterar alguma coisa. Ele vai sempre ser balizado pela Constituição. Bolsonaro expediu um decreto regulamentar. Tá, não pode. Por quê? Porque ele extrapolou eventualmente uma competência que está prevista na Constituição. Temer expediu um decreto aqui, mas o decreto foi suspenso lá pelo Congresso Nacional, porque ele extrapolou a competência lá do prevista na Constituição no artigo 84. Dilma nem se fala, Lula nem se fala, Fernando Henrique, todos eles tiveram, em maior ou em menor medida, algum tipo de relação com o parlamento. Né? Por quê? Porque para implementar a agenda de governo,
para implementar a proposta, aquilo que o presidente quer, ele tem que passar pelos marcos constitucionais. A Constituição da gente, vocês aprenderam no semestre passado, ela é analítica, ela é pródiga, ela trata praticamente tudo. Isso é decorrência, inclusive, daquele fenômeno, né, da constitucionalização do direito. Então, o que a gente visualiza é todo mundo que entra vai olhar a arrecadação tributária, vai analisar a receita do país e vai dizer, ó, a gente tem que fazer alguma coisa, modificar de um lado, modificar do outro, para tentar equacionar e trazer um pouco mais de equilíbrio fiscal. Todo mundo vai precisar fazer isso. Por isso que a gente tem históricos de Lula vetando projeto de lei, de Dilma também vetando projeto de lei, né? De Temer para cá que o Brasil está passando por um processo mais conturbado e a gente não teve discussões ainda nesse sentido. A PEC 188, digamos que ela seja um tom acima de meramente se estabelecer um projeto de lei a respeito. Porque ele já ia enfrentar, a PEC ela já busca enfrentar, digamos assim, na raiz do problema. A PEC já está fazendo automaticamente, já está fazendo ali a incorporação de municípios inviáveis incorporados a outros municípios. Então, eu precisaria aqui fazer o quê? Aprovar a lei, criar a janela e cada estado por si faria a sua própria legislação. Não. Já cria uma solução uniforme para toda a federação. Então, o debate acabou tomando um outro tom, né? Assumindo uma outra proposta e, obviamente, a gente não aprimorou a discussão sobre a PEC 188, porque logo a gente entrou aí em contexto de pandemia e aí são outras discussões que a gente tem. Mas os últimos exemplos que a gente pode citar aqui de legislação, né, que foi vetada e que chegou a ter essa discussão no Congresso Nacional, foram essas duas últimas aí que houve, né, o veto de Dilma. Tem mais propostas tramitando no Congresso, mas em termos de avanço mesmo de proposta legislativa, foram essas últimas duas aí, ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo certo aí, pessoal? Tudo tranquilo, né? Então, deixa eu encerrar aqui a gravação, porque nós cumprimos o protocolo de hoje. Cumprimos